Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais um Diálogos ADUNB, programa da Associação Docente da Universidade de Brasília, numa articulação com a TV comunitária. E hoje com um tema muito importante, né? Nós estamos aqui no momento pensando o Brasil, e esse programa hoje dedicado a pensar os 59 anos, né, do golpe militar, de uma ditadura militar instalada no Brasil, e os efeitos, né, desse ato, né, que perpetuou por mais de 21 anos no Brasil e que tem consequências, né, de luta até hoje. Para conversar sobre esse tema, a gente tem aqui o professor José Geraldo Júnior, que é professor da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, professor. O professor José Geraldo é doutor em Direito, ex-reitor da universidade, uma importante figura nacional que trouxe o debate sobre o direito achado na rua, que é um tema muito importante de organização da luta pelo direito no Brasil, pelos direitos humanos, e vai falar um pouco sobre esse tema. Zé, seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo ao programa da ADUNB, é sempre muito bom ter você com a gente nesses espaços. Obrigado, Eliane. Um acréscimo à biografia, associado da ADUNB. Associado da ADUNB, com certeza, há muitos anos, inclusive, participante muito fiel nas nossas atividades, exatamente. Isso é uma informação muito importante. Mas aí, já para pensar assim, um pouco o nosso tema, eu queria que você começasse falando um pouco, né, do que os 50 anos de golpe militar têm ainda a nos ensinar, né? O primeiro aprendizado de todo ato de exceção, de todo ato violento, né, de todo ato de exclusão, é não repetir, tomar aqueles acontecimentos como memória que projete para o futuro e que abra no presente a perspectiva do nunca mais. São registros cruentos, né? Porque no caso da exceção, o golpe foi militar com articulação civil também, né? Mas ele foi um golpe armado, e tanto que ele se implanta de forma violenta, com censura, com tortura, com assassinato político, né, com banimento de cidadãos, com exílio de cidadãos, né? Então, a primeira condição de aprendizagem desse processo é conservar a memória do momento que vivemos um grave perigo, para que no presente e nos horizontes que se abram para futuros possíveis, tenhamos o discernimento para que essas questões não se reponham, para que isso nunca mais aconteça, né? Acho que nesses últimos meses tivemos a oportunidade de exercitar esse aprendizado, né? De atuar como cidadania, como sociedade civil, como institucionalidade amadurecida, para impedir que o golpe que se iniciou com a deposição da presidenta Dilma, né, não se consumasse com a volta de uma ditadura explícita, que felizmente agora em outubro, pela mobilização social, contra tudo, contra todos, contra o financiamento da exceção, contra as formas de sabotagem das instituições, contra as formas de desconstitucionalização, né, de aparelhamento do sistema judicial com o lawfare, né, a sociedade civil organizada teve a memória, a consciência crítica daquela experiência e soube construir uma barragem, né, para impedir a recrudescência do golpe numa ditadura de efeitos letais, né, ao que prometia, né, o seu principal expoente, né. Essa semana mesmo estamos lançando o programa quando ele retorna para o Brasil para continuar suas tramas, suas artimanhas, né, o seu assalto ao Estado e à República, né. Sim, e no momento em que a gente está discutindo essa memória desse golpe, né? O impacto disso. Então, isso também é simbólico, né? O retorno dele nesses dias em que
passa o debate também do que nós precisamos reafirmar enquanto movimento social de luta, né, para que esses fatos não se repitam. Embora, né, a gente vai acompanhando, e os atos de 8 de janeiro e outros, né, tantos, né, que a gente acompanhou no Brasil, demonstra que a gente tem uma luta muito grande ainda para fazer, com a juventude, com uma parte da sociedade que é compreender o tamanho do fato trágico que foi uma ditadura militar de 21 anos, né? Os efeitos disso para a sociedade brasileira, né? O principal efeito é que as organizações da sociedade, sindicais, como a DUMB, né? E as partidárias e as demais, né, que representam o amplo espectro de mobilização do social, atuaram, né, para salvaguardar a utopia acumulada nas nossas lutas históricas, né? Esse é um país e uma sociedade que deriva de uma experiência colonial. Então ela foi muito sufocada nas formas mais alienantes de todo o processo colonial. A começar pelo capitalismo, que foi o seu móvel, né, o seu dínamo, né? Mas o que dele veio com o racismo, né? Estou vendo você com a camisa da marcha das Margaridas, né? A misoginia, né? Todas as formas de sufocamento, né, da presença de sociedade organizada numa experiência que o colonial, né, nos alienou de muitas condições, inclusive num período que não é longe, a mais dramática das alienações, que é a desumanização com o trabalho escravo, lá atrás, legal, a escravidão no sentido jurídico do termo, né? E ainda hoje, né, com as formas análogas que estão aí a cada dia sendo desbaratadas, né, por um capitalismo perverso que não só expolia, mas suga o humano da existência social, né? Então, a exceção serve a isso. Por exemplo, o nosso país, fruto disso, ter sempre no autoritarismo a maneira de sufocar o protagonismo do social, criminalizando esse protagonismo, né? Reduzir a capacidade de aquisição de direitos, quando a luta histórica é para a conquista permanente de direitos. Os direitos não são quantidades que você acumule como artefatos num almoxarifado legislativo. Os direitos são relações, portanto, são sempre pautas abertas, a cada dia incluídas de novas conquistas, que é a luta social e a luta política, a luta sindical, a luta dos movimentos sociais mais amplos, faz com que se concretize, né? Por isso que a professora Marilena Chauí diz que a democracia não é só uma forma de governo, é também uma forma de sociedade. Sim. E é uma forma de sociedade porque é um experimento de construção contínua de direitos, né? Ora, só tem direito quem luta por ele. Sim. O ministro, né, na atividade que foi realizada na abertura do semestre na UNB na semana passada, ele disse isso, né? Espero que um dia a gente não precise mais ter que lutar por direitos humanos, que isso seja de fato uma coisa natural, né? Natural do ponto de vista da condição social, de que todas as pessoas tenham esse direito assegurado, né? Então, exatamente. Acho que é um grande desafio. Mas acho que eu queria aproveitar esse debate da ditadura. Você é professor da Universidade de Brasília, né? E você foi reitor da universidade num período muito importante, né? Que é um período de reconstrução, né? Desse debate da educação pública. Mas a história da UNB é uma história muito marcada pela influência, né? Pela mão pesada da ditadura, né? A UNB teve muitas invasões, teve um reitor interventor, né? A serviço militar. Temos estudantes desaparecidos, né? Você falava aqui inicialmente da Comissão da Verdade e tantos outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a sensação que eu tenho, às vezes, é de que os professores que chegam à UNB não conhecem sua história, né? Não conhecem a história que a UNB é uma simbiose do que foi a luta contra a ditadura em Brasília, né? Pelo seu lugar de centralidade, mas pelo Brasil, né? Uma universidade com
expectativa, com um projeto político diferente e que foi massacrado, né, pela ditadura. Então eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que uma universidade pública, né, tem um papel muito importante nisso que você está na construção de uma democracia como uma forma de organização da vida, né, não só como um modelo de sociedade, né, mas uma forma de organização da vida. Queria que você falasse um pouco isso, porque eu sei que você estuda muito isso e você conhece muito bem essa história da Universidade de Brasília nessa relação com a mão pesada do golpismo, né, que se implantou dentro da UNB. A experiência de construção universitária é secular no Ocidente. No Oriente ainda é mais antiga, né? A universidade no Ocidente, considerando a Europa como a expressão da ocidentalização da civilização, né? É de quase 1000 anos. Mas é um processo contínuo. E é um processo de afirmação da autonomia do espírito, da inteligência, da capacidade de pensar a sociedade e de atuar no sentido de orientar protagonismo transformador na sociedade. Por isso que, em geral, nas crises, as universidades são vítimas preferenciais do obscurantismo, porque ali está o espaço da crítica. E, por conseguinte, o perigo do desvendamento das intenções subalternas, ocultas. Você falou do ministro no evento, me lembro, eu observei assim à distância, você ofereceu a ele uma camiseta da UNB. Sim, da UDUMB. Da UDUMB, e que nas costas estava de que a crise da educação é um projeto. Né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto, que é uma fala do Darcy. Que é um pouco isso, né? A luta decolonial no país, né, criou também um projeto emancipatório de autonomia, de capacidade de se autoconstituir como sociedade livre, soberana, né? Mas sempre em confronto com o legado colonial, pós-colonial, colonialismo em nós, não é isso? Numa das referências mais fortes desse processo de luta é o que se integrou na perspectiva de que Darcy fazia parte de uma visão desenvolvimentista, né? Leal ao compromisso social de emancipação, né? Por isso que o Darcy pensou a UNB como uma universidade duplamente leal ao processo civilizatório e ao povo, né? Para responder, enquanto capacidade de formular projetos, as preocupações do social para lhe oferecer soluções possíveis para a sua própria emancipação, né? Então, nessa crise que a gente viveu, por exemplo, nos anos 50, 60, que era uma busca de soberania do país com uma capacidade de desenvolvimento autêntica, né? Com aplicação no nosso social da riqueza socialmente produzida, né? A resistência capitalista nos sufocou, né? O golpe veio em função disso. Fazia parte dessa emancipação pensar uma universidade necessária, se dizia, né? Que fosse capaz de resolver problemas. Aliada do povo, não um tanque pensante, não um lugar de diletantismo, né? É o exercício narcisista da inteligência satisfeita com ela própria, né? Mas um lugar em que se pensasse o social, né? E a UNB foi criada nesse processo como parte desse projeto de emancipação, né? Com o golpe de 64, que é um golpe de recrudescência liberal, capitalista, contra o desenvolvimentismo autônomo, né? Que, ainda que fosse um capitalismo dependente, criava uma base de autonomia, né? A UNB, como expressão desse processo, foi a primeira vítima. Em seguida, o golpe que estrangulou a vida política no país, a vida produtiva nos meios de produção, né, os trabalhadores, né? Um golpe contra a universidade.
ela já foi invadida em 64, 2 anos depois de criada, com esse ideal. Ela foi afetada em 65 duramente, 90% dos seus professores foram para a diáspora. Né? Ela foi invadida em 68, ela foi invadida em 77. Todo o período de implantação da ditadura instalada em 64 foi também um período que marcou a afirmação do projeto da UNB, lutando por sua autonomia e defendendo a democracia, a dignidade da cidadania e o projeto nacional. Né? Por isso, essa riqueza que, todavia, né, as gerações, às vezes, perdem a perspectiva de sua continuidade. Né? Ainda bem que nós temos registros importantes. Nós temos, na própria universidade, seus docentes e servidores que fizeram a crônica desse processo. Pense, por exemplo, o livro do Roberto Salmeron, A Universidade Interrompida. Né? Pense os textos lindos de professores, né, que fizeram o juízo crítico dessa experiência terrível, os documentos oficiais das lutas democráticas, as crônicas da resistência, né, que, por exemplo, na Comissão Memória e Verdade da UNB, a Comissão Anísio Teixeira, né, já está tão bem documentada. Né, isso é resgate da memória, né, para educar as novas gerações. Mas, infelizmente, se perde. Acho que a DUMB tem um papel importante, talvez até tão importante quanto da própria universidade, de marcar a sua história, né? Mas de estabelecer o ethos, a identidade, né? E aquilo que seria a caracterização. Você viu o ministro dizer como era para ele fundamental estar ali na UNB, ele se sentindo também um calouro, né, porque ele estava numa universidade importante, uma universidade que está ligada à história do país, né, e à história da luta pela autonomia do pensamento e da cidadania. Né. Então, eu diria assim, tudo isso é aprendizado para nós, com grandes sacrifícios. Né. A gente tem as nossas perdas diretas de vidas que foram ceifadas, e o próprio projeto que foi afetado, né, mas que ele retoma o seu curso. Né, e aquilo que são as marcas da memória faz com que, por exemplo, lutar por uma transição que volta à democracia represente inscrever nesse ânimos da transição a pedagogia da democracia, né, que é o nunca mais, que é também a responsabilização de quem causou todos esses percalços. Né. A gente está fazendo, acho que 2 movimentos importantes no sindicato, acho que você tocou, é bem importante, né? A gente reproduziu, né, uma 2ª edição do livro do Murilo, né, que ele conta exatamente a história da DUMB nesse nascimento, né, como um movimento de reconstrução do movimento docente dentro da ditadura, como exatamente nesse processo de ebulição de resistência, né, que se constitui dentro da universidade. E a gente está numa etapa de produção do que a gente está chamando de websérie Memórias de Luta, né? E o primeiro episódio é exatamente contando essa história da invasão e de como é que isso foi a gênese da criação do movimento docente na universidade. E uma das cenas, né, a gente está revisando o livro, é muito legal porque mostra exatamente o Vladimir de Carvalho. Barra 68, né? E ele mostra o subterrâneo do Minhocão ali, né? Quando ele dizia que as reuniões eram feitas com os ventiladores, exaustores ligados para não ouvir. Então, assim, acho que tem uma história de resistência muito importante que a gente está também buscando resgatar e fazendo uma série de entrevistas, né, com pessoas que viveram esse momento na universidade para que essa memória não seja perdida, né? Mas, Zé, acho que tem uma coisa bem importante, assim, queria te provocar sobre 2 coisas, assim. Primeiro, acho que tem um desafio futuro e presente, né, com tudo que a gente viveu, para a juventude, para os movimentos sociais e sindicais e para a universidade, que é nessa perspectiva do aprendizado da luta, né? E acho que tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem do direito achado na rua, né? Então, queria que você falasse dessas 2 coisas. Como é que você vê, do ponto de vista de perspectiva de futuro, o desafio para a universidade, os movimentos nessa luta, né, de enfrentamento
contra qualquer movimento autoritário, fascista, né, no país. E como é que isso dialoga com esse trabalho que a Faculdade de Direito faz com o direito achado na rua, que eu acho que é fundamental para a gente também entender que o direito não é uma cátedra, né? É uma construção social, né? De movimento social. Exato. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho aí, dialogando com essa... E tá ligado a essa história. Por exemplo, na origem, né? O direito achado na rua surge enquanto proposta no momento de redemocratização do país, e isso também passava por expurgar a universidade do entulho autoritário que se inseriu nela. Por exemplo, 20 anos de intervenção. Eu estou chamando de intervenção porque a DUNB foi muito responsável pela mobilização e formação da nossa consciência nesse período. São célebres, Murilo registra isso no livro, os enfins, os encontros pelo fim da intervenção, né, que traziam, né, essa perspectiva da luta pela autonomia, mas também de salvaguarda da legitimidade, né, da mobilização docente, sobretudo, para construir sua agenda de resistência, mas também de ação, de confronto e de ultrapassagem dessa barreira conjuntural que é a intervenção, né? Foram os enfins que criaram essa consciência em nós para, inclusive, pensar a entidade como autônoma e não mais tutelada, né? E foram também os enfins que criaram a agenda da luta pela escolha de dirigentes que passassem pela perspectiva da deliberação autônoma da sua comunidade, né? Bom, então, quando ela se redemocratizava ali nos 85, né? Que fizemos eleição, graças ao esforço da DUNB. Logo, a gestão era do professor Cristóvão Buarque. Ele havia me convidado para ser o procurador-geral da universidade. Não tínhamos a AGU ainda, a Constituição ainda não criara. A estrutura de defesa jurídica da universidade era dela. Então, eu era o chefe da assessoria jurídica da UNB. Depois ele me convidou para ser o chefe de gabinete dele, né? E aí fomos trabalhar, por exemplo, o resgate autônomo da universidade com um novo estatuto, congresso universitário, paritário, né? Com participação, né? E a limpeza do entulho, tirar de dentro da universidade a estrutura de segurança e informação, as DSIs. Estamos revivendo a história, né, Zé? As DSIs, entendeu? Que serviam de informação para as ações transparentes ou clandestinas da administração, que também obedecia esse princípio da gestão profunda, a DIP, gestão, quer dizer, aquela que está no subterrâneo da universidade, né? E começar a limpar a universidade do entulho autoritário. Por exemplo, o AI-5 interno, que era o Decreto-Lei 477, que permitia ao dirigente, né, sumariamente, em nome da segurança nacional, com base na Lei de Segurança Nacional, com base nos atos institucionais, desmantelar as organizações de estudantes e professores e exercitar a disciplina ao limite da exclusão sumária da universidade, da expulsão. Por exemplo, no evento agora de marcação da ponte Onestino Guimarães, a TV comunitária estava lá, a DUNB estava lá, você viu a deputada Érica Cocai, expulsa da UNB em 77, né? Você viu lá o neto de Onestino, né? O Onestino assassinado, além de outros estudantes da UNB que também foram assassinados. Então, naquele momento, o interno foi recuperar a autonomia para produzir seu próprio estatuto, mas tirar de dentro da universidade o entulho autoritário de aplicação. Mesmo quando ainda tínhamos alguma legislação que ultrapassou e sucedeu a fase militar, que incluiu nela, por exemplo, esse mecanismo anti-autonômico de que você tem que produzir uma lista tríplice, que você tem que deixar um campo de
discricionariedade para a nomeação do dirigente, quando em toda parte, e antes a gente tinha a possibilidade de que a própria comunidade... Então, quando a gente fez essa mudança, ao mesmo tempo houve uma interpelação para mudar a planta epistemológica da universidade. Retirar o entulho curricular, por exemplo, aquele que vinha nas matérias de formação docilizada, de uma subconsciência obediente com as matérias de educação moral e cívica, estudos de problemas sociais brasileiros, tirar isso. Mas também fazer o que o Darcy pedia, que o UNB fosse uma universidade inclusiva, né? O que permitiu, com o tempo, não só abrir a políticas de inclusão, políticas afirmativas, políticas de cotas, mas com o ingresso daqueles que foram historicamente excluídos da universidade, os seus modos de pensar a sociedade, né? As suas cosmologias, quando, por exemplo, os indígenas começaram a ter ingresso, né? Foi aí que os movimentos sociais procuraram a Faculdade de Direito para que a Faculdade de Direito, por seus grupos de pesquisa, né, pudesse oferecer uma concepção de direito que não fosse homologadora do arbítrio. Porque a ditadura produziu Constituição, a ditadura produziu lei de segurança, a ditadura manteve manietado e subjugado o Congresso funcionando, o Supremo Tribunal funcionando, né? Sim. Você que é de Brasília conhece o samba enredo do primeiro desfile do Pacotão. O Geisel já nos ayatolou, o Figueiredo vai nos ayatolar, ou a Ayatollah venha nos salvar. O pacote de abril, o pacote de 77, que foi o que mudou a composição do Supremo, criou os senadores biônicos, né? E aí você produzia normas que legitimavam o arbítrio. Os movimentos sociais eram criminalizados por essas normas. E aí eles vieram pedir à universidade que se redemocratizava, que lutava por autonomia, que pensasse um direito que não fosse repressão, mas fosse emancipação. Que não fosse produzido nos gabinetes dos titulares de órgãos de repressão ou de uma legislação acovardada, subordinada, né? Mas que fosse consultado a partido social, o direito como liberdade, como emancipação, achado na rua, não é isso? E aí nós nos valemos daquilo que era a angústia do nosso tempo, porque não era só uma angústia política, era uma angústia epistemológica, era uma tensão paradigmática. O conhecimento serve para quê? Sim. Né? E aí o mal-estar que a gente já vivia de vivenciar um paradigma muito afeiçoado ao consentimento do status quo. O positivismo descreve o que está aí e se conforma à descrição. O positivismo científico, o positivismo jurídico, né? Então, sacraliza a norma da repressão. A gente tinha essa angústia. Será que o direito é só isso? Será que a filosofia é só isso? Né? Então a gente tinha um mal-estar epistemológico, né? Queria pensar de outro modo, pensar como não se pensou, olhar de forma diferente, né? E, por outro lado, também um mal-estar decorrente do fato de que as instituições não são legítimas porque são instituições. Elas são legítimas porque a democracia se encarna nelas, não é isso? Então, pensar a nossa função social, pensar a nossa capacidade de lidar de forma coerente com as reivindicações sociais que vêm revestidas de juridicidade. E, às vezes, revestidas de uma juridicidade que é hostil à legalidade vigente. E que, às vezes, a gente encontra nas convocações, por exemplo, que as declarações de direitos humanos, né? As ideias de direitos humanos, né? Os artefatos que as lutas por dignidade... Por exemplo, eu acho que hoje a principal declaração de direitos humanos que a gente tem no país é a marreta do padre Júlio Lancelotti. Porque ele vai lá nos obstáculos arquitetônicos criados para impedir a circulação do povo na cidade, né? E destrói tudo aquilo.
É a sagacidade do movimento social que queima e derruba as estátuas dos colonizadores, dos escravistas. A gente viu em São Paulo o galo dos trabalhadores de aplicativos derrubar a estátua do Borba Gato. Tudo isso está entre nós. Em São Paulo, essa semana, a tensão era saber se a estação do metrô ia se chamar Fernão Dias Paz Leme e deixar de ser Paulo Freire. Sim. Quer dizer, ao invés do pensamento que emancipa, a pedagogia da autonomia, o pensamento que escraviza, né? Aqui em Brasília a gente lutou para tirar o nome do ditador da ponte e colocar o nome de quem lutou pela universidade, pela democracia e pelo povo, não é isso? Sim. Dentro da UNB, no período que a gente vivenciou, por exemplo, quando o reitor, eu trabalhei muito e consegui colocar em edifícios como pedagogia da transição, a nomenclatura que honrasse os projetos de vida democráticos. O Centro de Vivência Ernestino Guimarães, Centro de Vivências Paulo de Tarso Celestino, Centro de Vivência Ieda Delgado. O edifício por sede da Faculdade de Direito agora se chama Victor Nunes Leal, o ministro fundador da UNB, que foi cassado no Supremo Tribunal pela ditadura. Sim. O auditório da Faculdade de Direito deixou de se chamar Joaquim Nabuco, um estadista importante, um homem digno, abolicionista, né, para se chamar Esperança Garcia. Requisito de autenticidade, lugar de fala, né? Sim, Quem é que fala de abolição? É o escravo que se liberta, Esperança Garcia, né? Se chama, foi decisão unânime da universidade. Então, o direito a estar na rua surgiu aí. A gente começou a construir com as instituições novas. Claro que não pode ser dentro da faculdade de Direito, porque a tensão ali ainda era muito forte entre o velho e o novo direito, entre a dogmática jurídica e a emancipação. Fomos criar nas estruturas democráticas novas da universidade, no núcleo de estudos para a paz e direitos humanos, caracterizado pelo paradigma da interdisciplinaridade, né? Os centros interdisciplinares, né? Sim. E no Centro de Educação à Distância, para fazer o alargamento da ligação entre o universitário e o social, pela expansão da educação, né? Pela educação à distância. O Direito nasceu com essas características. Um projeto paradigmático, um outro modo de pensar o direito, um projeto democrático, um outro modo de concretizar a experiência universitária, né? E um outro modo de instrumentalizar a pedagogia, né? Fazendo o diálogo com a sociedade civil. E acho que tem uma coisa bem importante, Zé, que é um outro modo de olhar a universidade na relação com os sujeitos, né? Organizados, porque a universidade não é o espaço fora desse lugar, ela pertence aos movimentos, ela pertence ao povo, ela pertence às organizações, aos indígenas, aos quilombolas, aos campesinos. E assim, é recolocar o papel da universidade na sua relação com os sujeitos de direito, de fato, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem uma história muito bonita. E a gente poderia também marcar para conversar um pouco mais sobre isso, sobre como a universidade vai sendo ocupada por esses sujeitos, que é um processo também de transformação que a gente ainda está no curso, né, da disputa da universidade, para que ela também seja esse espaço de diálogo permanente, mas de interlocução permanente com os sujeitos, né? Acho verdade. A UNB acabou de outorgar o honoris causa a Ailton Krenak. Exatamente, né? Que, aliás, se você prestar atenção, no livrinho dele, para adiar o fim do mundo, né? Ele deu o título a esse livro por conta de uma palestra que ele vinha fazer no UNB. Numa dessas atividades semelhantes à que a gente teve agora com o ministro, né? Ele foi o convidado. E diz ele, está no livro, esqueci. Até que alguém me ligou e disse, sua palestra na UNB é tal dia, a passagem já foi enviada. E ele disse, sim, pois não, tal. E a pessoa que ele conta no livro, né? Sim. A pessoa que me ligou disse, e qual o nome que o senhor quer dar à palestra? Ele disse,
pego de surpresa, e diz, ideias para adiar o fim do mundo. Então, e nasceu a palestra, um livro e um doutor honoris causa. E essa concepção de que o nosso papel também é produzir ideias para adiar o fim do mundo. Não para segurar um pensamento de construção específica de um mundo que seja o nosso sistema ideal, da nossa classe, do nosso modo de produzir riqueza e de distribuir riqueza, né? Mas um outro mundo possível, um mundo que seja mais igualitário, né? Que reconheça as subjetividades. Exato. E isso só pode ser com os movimentos sociais, né? Porque são eles que interpelam. Exatamente. Toda a experiência histórica que modifica o percurso civilizatório vem de uma interpelação dos movimentos. Né? Dos coletivos. Né? Todo o direito que a gente tem no nosso repertório, vai ver, lá atrás foi o crime de algum movimento, ou de alguém ligado a algum movimento. O 1º de maio é dia do trabalhador, porque no século XIX, trabalhadores foram executados por sabotagem, porque reivindicavam aquilo que é nosso direito hoje, a jornada de 8 horas. Sim. No dia 8 de março do século XIX, mulheres foram sacrificadas na produção, não é isso? Sim. No interesse do capitalista, sufocadas na negação de seus direitos, mas colocando a agenda dos direitos sociais. Né? Agora, foram os trabalhadores que lembraram que há bens que essa história construiu que não podem ser reduzidos à dimensão da economia ou coisificados. Por exemplo, saúde, educação, não são mercadorias, são direitos. Sim. Portanto, não podem ser bens privados, apropriáveis na dinâmica de qualquer mercado especulativo. Eles têm que ser compartilhados como bens sociais, bens públicos, bens republicanos, né? Bens que ultrapassam a ganância e o interesse privado. Né? Toda essa nossa experiência não foi inventada por nós, né? Sim. Foi beatificada nas lágrimas e no sangue de quem lutou por direitos. Né? Quem continua lutando, quem né? continua lutando. Nosso papo está muito bom. Acho que é muito bom sempre falar com você, conversar com você, mas a gente também está chegando no nosso limite de tempo. Puxa, Queria deixar um minutinho para você agradecer, para a gente ir encerrando o nosso programa, mas te convidar para vir outras vezes, né, para falar um pouco mais sobre o trabalho do Direito Achado na Rua. Mas eu queria te dar um minutinho para você se despedir. A minha despedida é compartilhar a sua disposição militante de acolher com um rosto alegre, um rosto feliz. Eu acho assim que o pessimismo deve ser deixado, isso é Frei Beto que diz, para tempos melhores, tá certo? Sim. A nossa condição é de otimismo político, lutar como consciência de que a nossa luta transforma, né? E por isso não se deprimir com um pensamento derrotista de que sofremos um atraso, perdas. Não, a consciência histórica está adensada e a gente trava embates. Às vezes tem que dar um passo atrás, mas a memória política nos dá força para dar 2, 3 passos à frente. Não foi essa a experiência recente? Podemos falar que os movimentos sociais foram derrotados? Não! Quando as instituições claudicaram, Supremo claudicou, Legislativo claudicou. Lá estavam os movimentos na rua. Exato! Né? Os movimentos que criaram o SUS, Sim. que geraram o fundamento da participação deliberativa e do controle social das políticas. Sim, né? Verdade. Foram os movimentos que, como os indígenas, tomaram a esplanada num desses acampamentos Terra Livre e libertaram a praça que estava sequestrada pelo fascismo. Sim. E, de braços dados com todas as bandeiras, foram até o Supremo Tribunal Federal com seus advogados formados nas nossas universidades públicas em políticas afirmativas
para defender no Supremo que o direito deles é anterior ao do Estado. Exato. E que a burocracia, a gestão não podem reduzir, né, porque são direitos que prevalecem, porque são direitos ancestrais, modos de vida que não ficam esquecidos no passado, se projetam para o futuro, como a gente está vendo nesse novo constitucionalismo latino-americano, esse constitucionalismo feminista, esse constitucionalismo antirracista, esse constitucionalismo transformador, esse constitucionalismo achado na rua. Exato. Muito obrigada, Zé Geraldo. Nós estamos encerrando aqui mais um Diálogos Adumbe, agradecendo muito a presença do professor, ex-reitor da universidade, um militante, e dizer que... Sócio da Adumbe. Sócio da Adumbe, bem lembrado sempre. Encerrando aqui mais um Diálogos Adumbe, voltamos na próxima segunda-feira, às 18h30, como sempre, com mais um tema de interesse da sociedade, da universidade, dos docentes da Universidade de Brasília. Boa noite a todos.